Certo. Microscopia. Só que microscopia é o capítulo 4. Então, quando for na aula de amanhã, a gente vai ver o capítulo 5 ou o capítulo 3. Tá? Certo. Tá vendo aí? Sim. Capítulo 4. Microscopia. Vamos lá. Por que que é importante a gente estudar microscopia, Estênio? Hã? Para conhecer o mundo até então desconhecido. Para descobrir também a diversidade da vida. Descobrir Descobrir as estruturas que formam os seres vivos. Contribuir para o desenvolvimento científico. Microscopia é a observação dos seres, dos organismos que nós não conseguimos ver a olho nu, certo? Conseguimos ver somente através de um microscópio. Então, você estudar a microscopia vai permitir você conhecer até o mundo até então desconhecido. Como assim, o mundo até então desconhecido? Vai permitir você conhecer o mundo que você não vê através do olho nu, que você só consegue ver, só consegue conhecer através do microscópio. Vai permitir você descobrir a diversidade da vida. A vida é muito mais do que a gente pensa, do que a gente vê a olho nu, certo? Porque a célula, né, vai permitir conhecermos células, micro-organismos, pequenos insetos, estudar sobre eles, sobre esses seres vivos. Permite descobrirmos as estruturas que formam os seres vivos, né, que são as células e outras estruturas, outras organelas. Vai permitir também que a gente contribua para o desenvolvimento científico, desenvolvimento da ciência. Então, é muito importante estudar microscopia, devido a uma série de fatores, principalmente para conhecer um mundo que é desconhecido pelo nosso olho, né? Que não é visível ao olho nu, para a gente descobrir a diversidade da vida, que há diversos organismos que vivos que nós não conseguimos ver ao olho nu, para descobrir estruturas que vão formar os seres vivos, como as células, organelas que existem nelas, e também contribui para o desenvolvimento científico. O que é a microscopia, Estênio? O que é a Conjunto microscopia? de técnicas que permitem um estudo e um objeto ou organismo por meio de um microscópio. Microscopia é um conjunto de técnicas que vai permitir o estudo de um objeto ou de um organismo por meio de um microscópio, certo? Então, Certo. na microscopia, como eu já lhe falei, você vai estudar os organismos, né, por meio de microscópio. Então, microscopia são as técnicas que vão possibilitar você de utilizar aquele microscópio para poder estudar organismos, seres vivos, certo? Então, permite, vou completar aqui o slide, permite estudar. Os seres vivos.
permite estudar os seres vivos e suas estruturas. Como foi que tudo começou? Qual foi a origem, né, do microscópio? A origem da microscopia em si. Sêneca, poeta romano, ele utilizou, Stênio, esferas de vidro, como se fossem lâminas de vidro, que foi preenchida, ele preencheu essas lâminas, essas esferas com água, para poder aumentar aquilo que ele queria. Então, ele pegava esferas de vidro e preenchia elas com água para poder fazer um objeto de aumento. Ele fez uma espécie de protótipo de lupa, certo? Ele pegava o vidro e preenchia aquelas esferas de vidro com água para poder ampliar o objeto que ele queria aumentar. Então, Sêneca, ele foi o primeiro a desenvolver um objeto relacionado à microscopia, no campo da microscopia, porque ele utilizava essas esferas de vidro preenchidas com água para poder aumentar, ampliar imagens. Ele fez uma espécie de protótipo de lupa, certo? Tenho. Ah, Entendi isso, Tenho. uhum. E em 1590, o que foi descoberto em 1590? Em 1590, dois fabricantes de óculos, o Hans Jensen e o Zacharias Jensen, eles eram da mesma família, né? Esses fabricantes de óculos, o que foi que eles fizeram? Eles colocaram várias lentes em sequência, eles fizeram uma sequência de lentes, ou seja, colocaram lentes uma atrás da outra, certo? Colocaram uma sequência de lente dentro de um tubo. Olha aí o tubo, Stênio. Tá vendo esse tubozinho aqui? Sim. Dentro desse tubo, os Jensens, o Hans Jensen e o Zacharias Jensen colocaram várias lentes, ó. Eles sequenciaram lentes, certo? Colocaram várias lentes em sequência. Esse foi o primeiro microscópio que a gente teve, certo? O primeiro microscópio conhecido foi o microscópio de Jensen, que tinha aí, ó, diversas lentes. Aqui a parte ocular, onde você colocava o olho, e a parte aqui objetiva, que ia aumentar, né, ampliar a imagem, certo? Certo. E em 1624, Galileu Galileu Galilei, Galilei. ele projetou, ou seja, ele construiu um instrumento que tinha 3 lentes. E essas 3 lentes foram posicionadas dentro de um tubo metálico, ó. Então ele colocou 3 lentes dentro de um tubo metálico. Colocou 3 lentes dentro de um tubo metálico para obter imagens com um aumento de até 30 vezes. Ou seja, ele ampliava, através desse instrumento que ele construiu, ele conseguia ampliar as imagens em até 30 vezes o seu tamanho real. Então, se você tivesse aqui uma formiguinha, ele ampliava a imagem dessa formiga em até 30 vezes o tamanho dela, para conseguir observá-la melhor, certo? Então, Certo. em 1624, aqui é uma história, tá? Uma cronologia do microscópio. Primeiro você teve Sêneca, né? Que construiu um protótipo de lupa com esferas de vidro preenchida com água para poder aumentar as imagens. Já em 1624 você teve Galileu Galilei, que construiu um tubo que dentro dele, né, tinha 3 lentes. Você teve a Sêneca, depois você teve em 1590, desculpa, o microscópio de Jensen. Foi uma sequência de lente fabricada pelo Hans Jensen, Zacharias Jensen. E em 1624, você teve Galileu Galilei construindo um instrumento que possuía 3 lentes que eram posicionadas, né, dentro do tubo metálico.
E aí ele conseguia obter imagens com um aumento de até 30 vezes, certo? Ou seja, 30 vezes aí o tamanho do objeto real. E com isso ele conseguiu observar detalhadamente o corpo de pequenos insetos, certo? Certo. Agora você tem o primeiro microscópio o microscópio, na verdade, que é utilizado, esse sistema de microscópio é utilizado até hoje. Eu vou colocar uma observação aqui importante para quando a gente for fazer as questões de revisão. Esse microscópio de Robert Hooker, ele foi o primeiro microscópio com duas lentes. Com duas lentes. Certo, Stênio? Certo. Então vamos lá. Lê aí para mim. Em 1665, Robert Hooke publicou um livro com a ilustração de objetos e seres vivos que ele observou ao microscópio. Cortiça, céu, cavidade celular. Vamos aqui. Ó. Em 1665, Robert Hooker ele publicou um livro que tinha ilustrações com objetos e seres vivos que ele conseguiu observar através da criação do seu microscópio. O que foi que ele observou, tia? Olha aqui, ó. O que ele observou, Stênio? Você tá vendo aqui, ó? Tá vendo esses espaçozinhos aqui, ó? Como se fossem favos. Tá vendo? Sim, Isso aqui, ele achou parecido com cortiça. Você sabe o que é cortiça? Cortiça é aquele material da rolha de vinho. Não sei se você já chegou a ver. Que ele tampa o vinho, certo? É esses espaçozinhos que ficam na madeira. E ele achou que esses espaços eram espaços vazios, certo? Só que, na verdade, esses espaços são as células. Porque como o microscópio não conseguia observar por completo, ampliar a imagem, de fato, ele achou que eram espaços vazios. E aí ele chamou esses espaços vazios, né, que ele achava que era uma cortina, ele chamou esses espaços aí vazios de quê? De céu, que são cavidades, tá? Por isso que a gente tem o nome de célula, porque vem de céu, de cavidades, ok? Só que, na verdade, células não são um espaço vazio, né? E aí, em 1675, a gente teve aí, ó, Leeuwenhoek, ele usou o seu microscópio para observar diversas estruturas. Quais foram, tia, as estruturas observadas por Leeuwenhoek? Ele, ele observou o sangue, bolor de pão, ferrão de abelha, gotas d'água, espermatozoides, entre outros. Olha aqui, ó, o exemplo de estruturas que ele observou, ó. Ele observou diversos animais pequenos, diversos insetos, certo? Observou sangue, observou bolo de pão, ferrão de abelha, gotas de água, espermatozoide. E os animais pequenos, ele criou um termo de animáculos. O que é animáculos? Animáculos são pequenos animais, certo? Então, ao observar pequenos animais, ele chamava esses animais de animáculos. Pequenos animais, pequenos insetos, certo? Agora eu vou fazer umas questões de revisão com você a respeito do seu microscopia. Porém, eu vou
deixar de apresentar para você só um instante, porque está respondido. E eu quero que você pense junto comigo e não veja a resposta. Só depois. Estênio? Tia saiu sem querer. Ah, sim. Então vamos lá, Estênio. Tá vendo novamente? Sim. Pode ler aí a primeira questão para mim, por favor? O primeiro microscópio com duas lentes foi inventado. Por. an- Lembra que eu falei para você? Anthony Vollenwerk, Paul Zeiss, Zacharias Jensen, Robert Hooker. Qual foi o primeiro microscópio com duas lentes? Foi inventado por quem? Foi com. Olha aqui, Stênio. Olha a observação. Ah, eu sei, Robert Hooke. Então, qual é a letra? Robert Hooke de. D, né? Sim. 2. A invenção do microscópio foi importante porque facilitou a descoberta dos invertebrados, Não, dos permitiu o estudo de. vertebrados. Peraí, Stênio, leia com calma. Letra A, vá, leia de novo. Facilitou a descoberta dos vertebrados, permitiu o estudo dos invertebrados, permitiu grandes avanços na investigação científica, permitiu a descoberta de cogumelo. C? Muito bem, Stênio. Letra C, permitiu grandes avanços na investigação científica. Olha aqui, ó. Ó, contribui para o desenvolvimento científico, né? O avanço científico, né? Sim. Terceira, Stênio. A tecnologia possuiu aparecimento de a evolução microscópica, microscópio, o que permitiu mostrar que a teoria Eu não estou celular te não escutando bem. tá. Agora, Mostrar que a teoria celular não estava correta, mostrar que os seres vivos são constituídos por células, Stênio, peraí, só um instante. Você sabe o que é teoria celular? é a teoria da célula? Teoria celular, ela diz o quê? Que todos os seres vivos Ei, calma aí, eu volto, eu só vou no banheiro. possuem células. Stênio? Eu só vou no banheiro. Stênio? Pronto, eu voltei. Começou o toró. Pronto, já Stênio, que é a pode. teoria celular? É a teoria que todos os seres vivos possuem células. Muito bem. Então vamos lá.
Vamos ler. A tecnologia possibilitou o aparecimento e a evolução do microscópio, que permitiu A. Mostrar que a teoria celular não estava correta. Não. Você acha que a descoberta do microscópio e o desenvolvimento dele mostrou que a teoria celular estava errada? Que não estava correta? Não. Não, por quê? Porque ele fez foi mostrar, o avanço do microscópio fez foi mostrar que tinha sim essa teoria celular. Ou seja, que todos os seres vivos eram compostos por célula. Lembra aqui, ó, do Robert Hooker, que ele descobriu a célula? Na madeira. Na madeira não, né? Na realidade ele estava analisando aí, ele achou que era parecido com cortiça, né? Mas ele descobriu as células nos seres vivos. Letra B. Mostra que os seres vivos são constituídos pela célula. Mostrar que os seres vivos são constituídos por células? Você acha que é verdadeiro ou falso isso aí? Ó, a evolução do microscópio mostrou que os seres vivos são constituídos por células? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque com a evolução do microscópio foi descoberto que os seres vivos são constituídos por células. Ah, é porque eu não estava entendendo a pergunta. Eu pensava que era outra coisa. Presta atenção. Então é a letra B. B. Olha como a C está errada. Verificar que os insetos, como a formiga, não são constituídos por célula. Se todos os seres vivos são constituídos por célula, a formiga também vai ser. Mostrar que as plantas não são constituídas por células. Plantas são seres vivos, são constituídos por células, sim. Então é a letra B, né? Sim. Agora, Estênio. Microscópios ópticos. Existem dois tipos de microscópios ópticos, o simples e o composto, certo? Microscópios ópticos simples são compostos apenas por uma lente de aumento. E os compostos são instrumentos ópticos com mais de uma lente. Ou seja, então você tem duas ou mais lentes de aumento, certo? Microscópio simples, somente uma lente de aumento. Microscópios compostos, com duas ou mais lentes de aumento. Certo? Sim. Eu lá na escola só tem esse composto aí. É porque o simples não é mais utilizado. Tá? Tá. Olha, isso aqui é questão de prova. Com certeza. Estrutura dos microscópios. Microscópios. Acabou a chuva? Pedro? Olha aí, Stênio. Acabou a chuva? Estrutura dos microscópios. Stênio. Aqui, ó. Você tem o quê? Onde eu tô circulando? Nessa lentezinha, ela é chamada de quê? Ocular. Ocular, é onde você coloca os seus olhos, né? Aham. Aqui, Stênio, essa lâminazinha aqui, ó, ela é chamada de quê? A chuva. Tá bom? Stênio? Sim. Presta atenção na aula, Stênio. Depois você conversa com seu irmão. Essa lâminazinha aqui, Stênio, ela é chamada de quê? Revólver. Revólver. Ó, essa lâmina é chamada de revólver. Você consegue girar ela, você ajusta. É chamada de revólver. Essa lente que tem embaixo do revólver é chamada de quê? Objetiva. Objetiva. Essa estrutura aqui, ó, que eu tô circulando, de verde, é chamada de quê? Essa estrutura toda? Plantinha. Platina. Platina. Tá?
Essa estrutura aqui, que é como se fosse essa mesa, é chamada de platina, certo? Embaixo da platina você tem o que, Estênio? Condensador. Condensador, Estênio, não tô te ouvindo bem. Pronto. Pronto. E aqui embaixo do condensador você tem o que, ó? É iluminação. Iluminação, muito bem. Aqui do lado, ó. Aqui do lado Micrométrico. Micrométrico. tem o micrométrico. O micrométrico, Estênio, é só essa partezinha aqui, ó. Essa alavanca, como se fosse esse botão. Certo? O Certo. micrométrico, que você vai poder girar para fazer os ajustes. E aqui, ó, atrás do micrométrico, você tem o quê, ó? Macrométrico. Macrométrico. E aqui em cima você tem o braço. Certo? Certo. Isso aqui, Estênio, é importantíssimo. Bata print. Já bati. Isso aqui vai cair em prova, pode ter certeza. Olha aqui, Estênio. Aqui você tem uma lâmina e aqui você tem uma lamínula. E embaixo da lamínula você tem uma amostra, certo? O que é a amostra? A amostra é uma parte, né, é um componente, na realidade, de um ser vivo que você vai analisar. Para você poder preparar uma amostra biológica, você tem que ter uma lâmina e uma lamínula, onde a amostra vai ficar embaixo da lamínula, que vai estar em cima da lâmina. Olha cá, a amostra fica Embaixo da... ó, eu vou botar Sobre a lâmina e embaixo da lâmina. sob A lâmina. né, Stênio? Sobre a lâmina e a lamínula. Ela fica aqui, você tem a lâmina, você tem a amostra e por cima você tem aí, ó, a lamínula. Certo. Ela fica sobre a lâmina, porque ela fica em cima da lâmina, mas fica embaixo da lamínula. Então, ela vai ficar sobre a lâmina e sob a lamínula. Sobre é porque fica em cima, certo, Stênio? A amostra fica em cima da lâmina. E sob, sem o RE, é porque fica embaixo, ok? Então, a amostra fica embaixo da lamínula, ou seja, fica sob a lamínula e fica em cima da lâmina, ok, Stênio? Uhum. Olha o exemplo de amostras biológicas aí, ó, partes dos seres vivos, ó. Pega células de uma semente, asa da borboleta, ácido piclínico, interior de uma lombriga. Então, isso aqui são amostras que podem ser analisadas. Estênio, leia o cartaz. Hum, hum. Leia o cartaz. Qual é a relação entre o microscópio e o ato de lavar as mãos? Ó, por que é importante, né, lavar as mãos? E qual é a relação com o microscópio? Ó, Por causa que tem germes. quando tocamos, ó, quando tocamos, né, nos objetos, Estênio, entramos em contato com
Com germes, né, Estênio? Sim. E ao lavarmos as mãos, conseguimos eliminá-los. Porém, só sabemos da existência dos germes através do microscópio, certo? Certo. Anotou? Eu bati uma print. Uma foto? Então, pronto. Então, Estênio, quando for agora, você vai fazer suas tarefas e me mandar as dúvidas da tarefa, se você tiver, tá? E aí, quando eu terminar com seu irmão e com a Camila, eu vou entrar em contato com você para te ensinar a rever a aula de hoje, as aulas de revisão. Vou te mandar os links e te ensinar a rever, tá bom? Eu vou Certo. mostrar para você como é que você vai rever. Ok? Assim que eu terminar com seu irmão e com a Camila. Enquanto isso, você vai estudando o que você já tem no caderno, o que você bateu print e fazendo as suas atividades, tá bom? E aí, quando eu terminar com seu irmão e com a Camila, eu mostro para você como é que você vai conseguir acessar as aulas gravadas. Mas eu já adianto que você vai precisar, se você acessar pelo celular, você vai precisar baixar um aplicativo chamado Google Drive, que vai estar no seu Drive, as aulas gravadas. Eu já posso então abaixar ele? Pode, deve. Pode Tá. baixar. Faça isso, que eu vou entrar com seu irmão agora. Tá, tchau, tia. Tchau, amor.